Olá, vamos então lá para o último tópico da nossa unidade 4, Introdução à Eletricidade da disciplina de Física Geral, curso de Química, Campus Monte Castelo, modalidade EAD. Então, aqui nós vamos dar uma visão básica, bem geral, como está dito lá no título da unidade, é Introdução. Conceitos básicos. Primeira coisa, por que duas barras elas se repelem ou duas outras barras se atraem? Né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma barra de vidro e uma barra de borracha. Né? Uma haste de vidro e uma haste de borracha. O que vai acontecer? Elas têm, aqui na de borracha, que está em cinza, nós temos sinais negativos. E no de sinais positivos. Sinais negativos e sinais positivos se atraem. O que esses são os negativos e positivos? É o que a gente vai chamar de carga elétrica. Então, em eletricidade, quando você olhar algo positivo, você já sabe que você está falando de uma carga elétrica. Negativo, outra carga elétrica. Quem é quem, professor? Positivo a gente chama de prótons. Negativo a gente chama de elétrons. O que é importante? Que essa carga elétrica não pode ser destruída. Ela constitui aquela barra ou aquele material. Então, se a barra é de cobre e o cobre tem uma certa quantidade de elétrons de prótons, certo? Então, o que vai acontecer? Se eu usar 1 kg de cobre ou 1 cm de cobre, a carga elétrica será a mesma, certo? Não depende da extensão. Né? Então, se eu tiver borracha com borracha, ou vidro com vidro, sinais negativos, borracha que é negativo, 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 vai acontecer? Vai se repelir. Sinais iguais se repelem. Certo? E o que são as forças? As forças são nada mais nada menos quando duas cargas estão atuando, estão próximas, há uma força que interage, que vai fazer o quê? Com que elas se afastem, isso se chama de repulsão, ou se atraiam, ou se aproximem, chamada de força de atração. Quando que ocorre a atração? Carga elétrica de sinais contrários. Quando ocorre a repulsão? Carga de sinais iguais. Esta força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2, ela é dada por uma constante chamada K0, que é a constante de Coulomb, cujo valor é este, vezes o módulo de Q1 da carga Q1, o módulo da carga Q2 para a distância entre as duas cargas. Então, observe que esta força 1, 2, ela vai ser dada, ela vai diminuir, ou melhor, quanto mais distante estas moléculas estiverem, estas cargas estiverem, menor é a força. Lembra que nós conversamos sobre os gases? Quanto mais distante, menor a interação. Aqui também é a mesma coisa. Quanto mais distantes as cargas elétricas, maior o R quadrado. E como a força é inversa proporcional, então a força será menor. E o que é o campo elétrico? O campo elétrico é como nós vamos sentir a força. É o que a gente chama de campo elétrico. É o que evidencia a força. Ela existe em qualquer ponto. Por isso que o campo elétrico ele é uma maneira da gente evidenciar a presença daquela força. Então, quando alguém está na presença de um campo, quer dizer o quê? Que necessariamente há uma força atuando naquela região. E para que esta força seja sentida por aquele indivíduo, é necessário acrescentar um corpo de prova, que se chama
Q0 ou carga de prova chamada Q0. Então, se a força elétrica é isto aqui, esse produto, o campo elétrico é o quê? É a força sobre a carga. Então, vai ser essa expressão. Qual é a diferença entre a força e o campo? As duas coisas existem simultaneamente. Toda vez que houver uma força elétrica, há um campo elétrico associado a ele. E toda vez que houver um campo elétrico, há um campo elétrico associado a ele. Então, quer dizer que os dois são iguais? Não. Qual a diferença? Então, professor, aqui no campo elétrico, nós temos aqui, não temos a carga de prova, não aparece o Q0, e o força elétrica também aparece o Q0. Mas observe que tanto a força elétrica quanto o campo elétrico, são ondas vetoriais, estão direcionados na direção do vetor R. Quer dizer, então, o que, professor? Que o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção e sentido. O que são condutores isolantes? Condutores são materiais que as cargas se movem com facilidade. A água, por exemplo, é um grande problema para você ter um choque, né? De repente está banhando um chuveiro elétrico e você está descalço e alguma coisa aconteceu no chuveiro, instalação, tem uma descarga elétrica. Se você não tiver calçado, a água vai cobrir a eletricidade e você vai sentir um choque. Certo? É preciso então ter cuidado. Então, metais são condutores. E os isolantes são o quê? São que não conduzem carga. Por exemplo, vidro, por exemplo, borracha. Né? Em função da capacidade de conduzir ou de não conduzir, que eles chamam de isolar, né? E também a capacidade do campo e da força, né? Nós vamos ter que saber o seguinte: o que faz? Quanto é? O que faz com que estas cargas sejam conduzidas ou sejam não conduzidas por determinado ponto? Então é o que a gente chama de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É a energia potencial que cada carga tem dividido por sua carga de prova. Certo? Então, aqui nós temos o trabalho devido à força elétrica, que está relacionado com o campo elétrico. Então, nós sabemos o que? Que ΔU é quem? Lá aprendemos lá primeiro da trabalho de energia, que quando o sistema é conservativo, o trabalho é igual mais a variação cinética ou menos a variação de potencial. Então, eu fiz aqui, ΔU vai ser igual a menos W. E quando eu calcular para um determinado ponto, eu vou ter, então, o potencial elétrico. Vai ser o que chama de tensão. O que é tensão? Que é o potencial por unidade de carga. É a energia elétrica potencial pela carga de prova. Ou seja, esse só é do S. Observe que agora o potencial elétrico, o campo é uma grandeza agora escalar. Porque o trabalho é escalar. Certo? Por que é escalar, professor? Porque lembram? Produto escalar entre dois vetores dá o quê? Dá um número. Produto vetorial entre dois vetores dá o quê? Dá um vetor. Certo? Então, campo elétrico, se eu perguntar na prova, é grandeza o quê? Vetorial ou escalar? Vetorial. Força elétrica, grandeza vetorial. E potencial elétrico, grandeza escalar.
E corrente elétrica, quanto é de carga que passa por unidade de tempo? Então isso a gente chama de corrente elétrica. Cuja unidade está em ampere. Então nós temos um corpo, um condutor, passam umas cargas positivas, esse condutor tem uma certa área, e essa grandeza que passa a gente chama de I. I significa então corrente elétrica. F, força, E, campo, V, potencial elétrico, e I, corrente elétrica. De modo que a densidade de corrente, ou seja, quanto de corrente elétrica passa por unidade de área, é dada por esta expressão aqui, onde a densidade de corrente é dada por quê? Sigma, que é a condutividade do condutor elétrico, vezes o campo elétrico. Certo? Campo elétrico. Ok? Os senhores vão ver no livro de vocês que facilmente vocês vão chegar nessa expressão aqui. De modo que aí foi que o homem ele teve uma brilhante ideia e disse o seguinte: a maioria dos materiais, a razão da densidade de corrente em relação ao campo é uma constante, sigma, que independe do campo que gera a corrente elétrica. Certo? E esta grandeza que independe do campo elétrico, certo? E que é constante, a gente chama de resistência. Resistência vai ser o que então, professor? Vai ser a variação de potencial e impureza. Aí nós vamos ter o que? O potencial elétrico e impureza. Vamos ter o que? A famosa lei de Ohm, que é a potencial elétrico, a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então lembrem-se do que lhes falei, que chegamos ao final. Queria agradecer a todos vocês pela atenção, paciência. Desculpem alguma coisa e estou todo à disposição de vocês, qualquer dúvida, certo? Qualquer colocação, observação, crítica. Nós também estamos no processo de aprendizagem, certo? E gostaria de agradecer muito a paciência de vocês. Muito obrigado. E é meu pedido a Deus é que vocês continuem, não desistam, subam cada degrau na velocidade de vocês, lutem para subir. Cada degrau exige um esforço, né? E pense o seguinte, que depois de vir nesse degrau, existe um aprendizado. Você vai aprender alguma coisa. Cada degrau traz uma sensação diferente. Você sai de lá diferente. Você sai de lá com uma conquista. Mas não se acomode naquele degrau. Continue sua batalha. Continue sua luta. Certo? Porque, de fato, assim, o desafio do conhecimento ele é algo importante. Muito importante. E que nos traz muitas experiências satisfatórias, não só a nível intelectual, mas também a nível emocional, de autoestima e assim sucessivamente. Se trata também de melhorar o conhecimento, se trata também de melhorar como pessoa. Quando a gente aprende o conteúdo novo, a gente começa a fazer uma ligação de um assunto com o outro, a gente começa a entender que, poxa vida, que coisa legal, né? Que coisa legal, que conquista interessante. E estas conquistas pequenas, passo a passo, lentas, são conquistas que ficam, né? Por isso a gente fala às vezes que não tem preço, né? E não são facilmente mensuráveis, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham todos um excelente final de curso e aguardo para o contato de vocês para qualquer dúvida, ok? Muito obrigado e até mais.